Fala pessoal, a aula de hoje vai ser sobre razão e proporção. Primeiro, vamos ver o que é razão. Razão é o quociente indicado entre dois números racionais cujo segundo número é diferente de zero. Ou seja, a razão entre dois números A e B com B diferente de zero, nessa ordem, é o quociente A sobre B. Então vejamos, o quociente é uma divisão entre um número e outro, sendo que o denominador tem que ser diferente de zero. Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração. No entanto, deve ser lida como se fosse um número racional. Observe o seguinte quadro. Número racional representado por fração. 1 sobre 2 lê-se 1 meio. Já na razão, representado por fração, 1 sobre 2 lê 1 para 2 ou 1 está para 2. Número racional, 3 quartos. Razão, 3 para 4 ou 3 está para 4. Número racional, 5 terços, 5. Razão, 5 para 3 ou 5 está para 3. Razão é uma comparação entre dois elementos. Por exemplo, observe a altura da menina em relação à árvore. Então temos aqui uma árvore e a menina. A menina tem 1,20 m, que corresponde a 120 centímetros, e a árvore tem 300 centímetros, que corresponde a 3 metros. Vamos fazer uma comparação entre a altura de uma menina e a da árvore. Resolução. 120 sobre 300 é a razão que vai representar a altura da menina em relação à altura da árvore. Essa razão ela pode ser simplificada dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Assim concluímos que 120 sobre 300 eu posso dividir tanto o numerador pelo denominador pelo mesmo número, no caso 10. Por que eu usei o 10? Porque eu sei que todo número que termina em 0 é divisível por 10. Então 120 é divisível por 10, 120 é divisível por 10 e 300 é divisível por 10, pois ambos terminam em 0. Dividir por 10 é a mesma coisa de eu cancelar o 0 do 120 com o 0 do 300, que ficaria assim: 120 dividido para 10, 12, 300 dividido para 10, 30. 12 sobre 30 dá para simplificar ainda. 12 ele é múltiplo de 3 e 30 também é múltiplo de 3. Logo, então 12 é divisível por 3 e 30 também é divisível por 3. Dividindo 12 por 3 dá 4 e 30 por 3 dá 10. Essa fração ela ainda é divisível. 4 sobre 10 é divisível por 2, porque 4 é par e 10 é par, logo é divisível por 2. Então 4 dividido por 2 e 10 dividido por 2 vai dar 2 sobre 5. Então 2 quintos. O que isso significa? Podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é 2 para 5, indicado por 2 quintos, ou 2 dividido por 5, significando que a cada 2 centímetros da menina, a árvore tem 5 centímetros. Outro exemplo. Numa prova de 60 questões, acertei 30, deixei 5 em branco e errei as demais. Qual é a razão do número de questões certas para o número total de questões? Então vejamos. Ele quer a razão entre as questões certas para o total de questões. Então ficaria assim a razão: 30, que são as questões certas, sobre o total de questões, que são 60. Dividindo por 10, como eu falei, basta cancelar o 0 do 30 com o 0 do 60, que vai ficar 3 sobre 6, que dá para simplificar ainda por 3 em cima e 3 embaixo. Então 3 dividido para 3, 1, 6 dividido para 3, 2. Que significa
que é um acerto para cada duas questões. Ok? Agora vamos falar sobre proporção. A proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção simples. Dessa forma, temos que... Aí eu coloquei a igualdade entre duas razões, chamamos de proporção simples. Se tivermos a igualdade de mais de duas razões, chamamos de proporção contínua. Dessa forma, temos mais de duas razões. Então, a proporção contínua, uma igualdade de razões. Propriedade fundamental da proporção, que diz o seguinte: a propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Mas vamos lá, ver o que quer dizer extremos e o que quer dizer meios. 4 números não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção. Então aqui eu tenho uma igualdade entre duas razões, ok? Em que A, B, C e D, E são números quaisquer. Onde A e D vai ser os extremos. E B e C vai ser o meio. Então, quando a propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer produto? Quer dizer a multiplicação. A multiplicação dos extremos, A e D, então A e D vai ser A vezes D, vai ser igual ao produto dos meios, que é B e C. Então, quando eu multiplicar B e C, então A vezes D, que são os extremos, é igual a B vezes C, que é o meio. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, em outras palavras, a multiplicação entre os extremos é igual à multiplicação dos meios. Vejamos esse seguinte exemplo. Verifique se as sentenças são ou não proporções. Letra A. Eu tenho aqui 4 sobre 7 igual a 12 sobre 21. Que ficaria assim. 4 vezes 21, que são os extremos, é igual a 7 vezes 12, que são os meios. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 21 dá 84. E 7 vezes 12 dá 84. Então, essa igualdade é verdadeira. Logo, essa sentença é uma proporção. Vejamos agora a letra B, que eu tenho 3 oitavos igual a 12 sobre 40. Então, 3 vezes 40, que é os extremos, é igual a 8 vezes 12, que são os meios. Essa igualdade tem que ser verdadeira para ser uma proporção. Se essa igualdade não for verdadeira, não será uma proporção. Então, resolvendo, 3 vezes 40 dá 120. 8 vezes 12 dá 96. Logo, 120 é diferente de 96. Portanto, a letra B não é uma proporção. Vejamos agora esse exemplo. Determina o valor de x para que a sentença seja verdadeira. Então, temos aqui uma igualdade entre razões. 4 sobre 12 igual a x sobre 6. Usando a propriedade fundamental da proporção, vamos ter o seguinte. 12 vezes x. Nesse caso, eu vou começar pelo x, que é o valor que queremos encontrar. Então, vai ficar 12 vezes x igual a 4 vezes 6. Resolvendo ambos os termos, como eu não sei o valor de x, permanece do mesmo jeito. 12 vezes x, que é igual a 4 vezes 6, 24. Então, vejamos. Qual o número que multiplicado por x é 24? Bem simples, não é? Mas vamos resolver como se estivesse resolvendo uma equação. Isolo o x, que é igual a 24 dividido por 12. Então, x vai ser igual a 2. Vamos verificar se realmente está correto? Então, 12 vezes 2, 24. Então, realmente, x é 2. Portanto, encontramos o valor que queríamos. Espero que tenham entendido e até uma próxima.